Tudo começa com uma sementinha lá no seu coração. E essa fé ela vai crescendo com o passar do tempo. Que você, em nome de Jesus, possa ser tocado por essa música e ao mesmo tempo fortalecido na sua fé para a honra e glória do Senhor. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Amém. Convido você a se colocar em pé, porque pela fé nós nos aproximamos mais do Pai. Pela fé nós nos achegamos mais ao Senhor. Que esse último cântico possa ser a sua declaração de vida ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado
ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declare ao Senhor. Diga para Ele que você quer estar próximo dEle. Adore ao Senhor, meu irmão. Se derrame diante do altar do Senhor nesse momento. Oh, Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Perto quero estar. Amém, Jesus. Sim, meu Pai. Junto aos teus pés, pois maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor. Adore a esse Deus maravilhoso. Louve. Amém, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Você pode louvar a Deus apesar das circunstâncias? Quero convidá-lo, aqueles que puderem nesse momento, nós vamos nos ajoelhar, colocar diante de Deus as nossas vidas em oração. Se você não puder, quiser permanecer em pé ou sentar-se, fique à vontade. Mas se você puder, ajoelhe-se junto comigo. Vamos orar, pedindo que Deus, agora, enquanto estaremos ouvindo a sua palavra, fale conosco. Que a sua palavra fale fundo ao nosso coração. Penetre nos nossos pensamentos. Penetre na nossa alma, no nosso espírito. Que o Senhor fale conosco. Senhor, Deus nosso, Pai nosso que estais nos céus, santo, santo, santo é o teu nome. Seja feito, ó Deus, a tua vontade, assim como ela acontece no céu, ela aconteça nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor, ó Deus, nos dê o alimento diário, que o Senhor, ó Deus, nos livre, ó Deus, das tentações, de todo o mal, Senhor. Que nós possamos, Senhor, perdoar todos quantos porventura já nos ofenderam no passado,
no trabalho, em casa, em qualquer momento da história da nossa vida. E que possamos, ó Deus, ter o compromisso de perdoá-los, para que possamos desfrutar do Teu perdão para conosco. Santo Deus, nós clamamos para que o Senhor, ó Deus, possa falar através do Teu Espírito Santo, usando agora Teu servo, ó Deus, pastor Flávio, para que seja instrumento Teu, que o Teu nome, ó Deus, possa ser exaltado, que o Teu nome, Deus, seja glorificado. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a vida de cada um dos que estão aqui. Simbolicamente, ó Deus, nos ajoelhamos, porque reconhecemos, ó Deus, que dependemos do Senhor para todas as coisas. Dependemos de Ti, ó Deus, para respirarmos. Quantas vezes nos esquecemos disto, Pai? Ó Deus, que possamos viver pela fé, que o nosso espírito seja fortalecido, que o nosso ser seja fortalecido, que os valores do reino sejam incorporados por cada um dos que estão aqui. Nós Te pedimos, ó Deus, fala conosco, por Teu amor, por Tua misericórdia, por Teu poder. Essa é a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Cantamos sobre fé, falamos sobre fé, e eu acho um dos temas mais interessantes e profundos da Bíblia, a fé. A fé é algo assim fora do natural. A fé é sobrenatural, porque nós cremos na palavra de Deus e a palavra alimenta a nossa fé, e aí a nossa fé começa a se desenvolver. Então você tem que ter bem claro no seu coração de que é a palavra de Deus que alimenta a sua fé. Quanto mais você busca o Senhor através da palavra, quanto mais você se aprofunda, mais fé você vai tendo, porque você vai tendo uma experiência mais profunda com Jesus. Jesus deixa de ser uma figura histórica, um Deus que está lá no céu, esperando que um dia a gente vá para lá, e Ele passa a ser uma pessoa que está próxima a você, do seu cotidiano. Mas, se nós olharmos para a Bíblia, eu não consigo desassociar fé de uma outra palavra que a gente não gosta tanto: sofrimento. Porque toda vez que nós vemos a fé sendo exercida da forma como ela deve ser exercida, sempre existe a palavra sofrimento do lado. Sempre existe. Comece a prestar atenção. Quando nós pegamos os exemplos dos grandes homens de Deus e nós olhamos para a palavra, nós vemos a fé maravilhosa que eles tinham, mas ao mesmo tempo nós vemos o sofrimento. E quantos de nós aqui, irmãos, desde o começo da vida já sofremos? Talvez alguns sofreram por coisas pequenas, outros sofreram por coisas maiores, talvez alguns continuam sofrendo, outros já estão antevendo que daqui a um tempo vão sofrer. Porque é interessante a questão do sofrimento, porque às vezes não são apenas os seus atos que geram sofrimento na sua vida. Às vezes os atos das pessoas que estão próximas a você também geram sofrimento, porque você as ama. E aí quando você vê alguém sofrendo, o que acontece? Você sofre junto. Quando você vê um filho seu sofrendo, você sofre junto. Quando você vê um irmão seu da igreja sofrendo, você sofre junto. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre o sofrimento e a fé. Porque eu cheguei a uma conclusão, que não existe fé sem sofrimento. E eu quero que você entenda isso na sua vida. E talvez isso justifique alguma coisa que você está passando. Talvez não. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar o seu coração e você vai compreender. Hebreus 11, 32 a 40. Vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao 40. E aí nessa pequena leitura você vai ficar
vai ficar mais claro para você o que realmente significa a fé e o sofrimento. Hebreus 11, 32 a 40. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Vou ler esse verso 35 de novo. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram a prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homem dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É interessante a descrição do autor de Hebreus, onde ele vai colocando exatamente o que aqueles irmãos da igreja primitiva passaram. Se eles foram citados aqui, irmãos, é porque a fé deles era algo extraordinário. E mesmo com uma fé extraordinária, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Sofreram. Eles sofreram. E aí vem a pergunta: o que é sofrimento? Quem já passou por algum sofrimento na vida? Quem já enfrentou alguma dificuldade? Esses irmãos que morreram, e é interessante que o autor cita detalhes de como eles morreram. Eles morreram porque eles escolheram algo maior. Eles preferiram algo sobrenatural. Eles tinham fé. Eles acreditavam num Jesus verdadeiro. Eles viviam o evangelho verdadeiro, que era contra todos e contra tudo. E por isso eles foram perseguidos e foram mortos. E aí você pode se fazer a pergunta: por que eu estou sofrendo? Ou por que eu já tive grandes sofrimentos na minha vida? Porque, irmãos, de uma forma geral, não é isso que nós ouvimos nas igrejas, ou nas pregações, ou quando você liga a televisão em determinado canal e tem um pastor falando lá. Você ouve de um Deus que é amoroso, de um Deus que é bondoso, de um Deus que cura, que restaura, que liberta. É isso que nós ouvimos o tempo todo. Aonde está o nosso Deus quando o sofrimento se abate sobre as nossas vidas? Um filósofo, mais ou menos lá do início dos anos 300, ele colocou uma teoria maligna, diabólica, mas uma teoria interessante que muitos usam nos dias de hoje. Ele dizia o seguinte: ou Deus é bom, ou Deus é todo-poderoso. Ele não pode ser as duas coisas. Porque se Deus é bom, Ele não pode permitir o sofrimento. Agora, se Ele é todo-poderoso, então Ele não é bom. Porque se Ele pode todas as coisas, Ele permite o sofrimento, então esse Deus não é bom. E muitas vezes isso a psicologia usa para justificar as maldades no mundo. E, obviamente nós sabemos que quando o pecado entra no mundo, a história do mundo muda. Deus continua no controle de todas as coisas, mas o ser humano sofre com o pecado cometido lá em Adão. Fui eu que pequei?
Foi você que pecou? Mas esse pecado vem pela geração em geração e chega até nós hoje. E às vezes nós questionamos, por que nós sofremos? Porque o evangelho que é pregado hoje, irmãos, não fala de sofrimento. O evangelho que é pregado hoje é um evangelho diferente, é um evangelho bonito, é um evangelho que dá um total prazer para o ser humano, o chamado evangelho da prosperidade. Você tem que ser próspero, você tem que ser abençoado. E sabe por que esse evangelho cresce demasiadamente, diariamente no Brasil? Porque a maioria das pessoas desse país, irmãos, são pobres. Pobres financeiramente e pobres de espírito. E aí, esse evangelho é atrativo para aqueles que querem o quê? Alguma coisa da vida. Esse evangelho é atrativo. Esse evangelho é bonito porque gera promessas. Não fala do outro lado. Não fala desses heróis da fé. Ele só fala das coisas boas. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa na sua vida que te desabona, que gera sofrimento, você diz assim, eu pequei. Eu estou sofrendo a consequência do pecado. Mas, irmão, será que todo pecado gera sofrimento e todo sofrimento é decorrente do pecado? Quando nós olhamos para o Evangelho, para a teologia da prosperidade, a gente fica impactado com algumas coisas que acontecem. Eu não sei se dá para você ler ali, mas está escrito assim, Senhor, eu determino bênçãos para a minha vida, eu determino que eu quero a minha casa, meu carro, quero prosperidade, quero minha ungida, quero tudo. Aí a figura simbolizando Deus diz assim, pensei que o Deus aqui era eu. Porque as pessoas hoje estão fazendo isso. Ou quem sabe até nós já fizemos isso. Eu determino em nome de Jesus que eu quero aquilo. Porque é isso que o Evangelho da Prosperidade prega. Meu corpo de forma alguma pode ficar doente. Porque isso não vem de Deus. Porque Deus diz que eu tenho que ser abençoado, que eu tenho que ser curado, que eu tenho que ser próspero. E o apóstolo Paulo, com o espinho na carne, ora pedindo a Deus a cura. E qual é a resposta de Deus para ele? A Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem o seguinte lema: pare de sofrer. Venha para cá. Pare de sofrer. Esse evangelho, irmãos, que é pregado, não tem nada a ver com esse evangelho verdadeiro. Esse evangelho que é levado a tantas pessoas e é colocado de uma forma bem clara na nossa sociedade hoje, não tem nada a ver com Jesus morrendo na cruz. Não tem. Porque nós não podemos contradizer a palavra de Deus. Nós estamos vendo pessoas que sofreram pela sua fé e morreram pela sua fé. É assim que funciona a palavra. Qual a relação entre evangelho, entre vida com Jesus e sofrimento? Como é que nós conseguimos caminhar com o nosso sofrimento e vivendo o evangelho sadio, o evangelho que não tem afronta a palavra de Deus? Como é que nós, irmãos, no mundo de hoje, onde nós ouvimos e vemos tanta coisa, conseguimos focar na verdade que é a palavra de Deus e conseguimos compreender o nosso sofrimento? É complicado. Mas a palavra de Deus nos mostra algumas coisas muito claras que nós temos que compreender do verdadeiro evangelho. Se nós entendemos isso, a nossa vida fica muito mais tranquila. E o primeiro é que o evangelho não era para quem quer parar de sofrer. Não é. Se você quer parar de sofrer, e você está sentado aqui nessa noite, a sua igreja não é essa. Porque o evangelho de Jesus não diz isso. Apóstolo Paulo, irmãos, é o nosso maior exemplo disso. Olha para a vida dele. Olha para como ele caminhou. Olha o que ele fez pelo reino. Ele é chamado do maior apóstolo porque a área de abrangência dele, de atuação, foi maior do que os outros. Ele viajou, ele espalhou o evangelho. O evangelho verdadeiro não é para quem quer parar de sofrer. Jesus, nos seus últimos
minutos antes de ser preso, ele chega para o seu pai e diz assim: pai, não dá para o Senhor aliviar o meu sofrimento? Não dá para pular esse sofrimento? Não dá para mudar o sofrimento? Não dá para fazer alguma coisa diferente com relação a isso que eu vou passar? Mas se não der, meu pai, seja feita a tua vontade. Eu queria ver esse momento de Jesus confrontando com essas igrejas hoje que dizem: parem de sofrer. Eu queria ver como é que eles encaixam Jesus nesse momento dentro disso. A segunda coisa, meus irmãos, é que o verdadeiro evangelho de Jesus, ele fala sobre mártires, pessoas que deram a sua vida em prol do evangelho. Graças a Deus, nenhum de nós aqui chegou nesse ponto ainda. E que Deus permita que a gente não chegue. Mas tem muitas pessoas na Coreia, tem muitas pessoas na Ásia, na África, na China, que estão dando as suas vidas pelo evangelho. Agora você olha para tudo isso e olha para o teu sofrimento. Que tamanho é o teu sofrimento? Será que nós realmente sofremos? Eu acho que não. Porque o sofrimento que Jesus vai colocando é muito maior do que a gente possa talvez ter passado. O Evangelho de Jesus fala de um servo sofredor, que deu a sua vida por resgate de muitos. Quem era esse servo? O próprio Jesus, o Filho de Deus, o servo sofredor. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está declarando o que, irmãos? Eu vim para sofrer. É isso que ele está dizendo. Porque Jesus sabia como ia ser o seu fim. Jesus sabia como ia acabar tudo. Esse é o servo sofredor. E nós temos que entender, irmãos, que no nosso sofrimento, às vezes não é só com a gente, só com as nossas coisas, só com aquilo que passa no meu coração, porque tem muitas pessoas, talvez dentro da minha igreja, que estão sofrendo da mesma forma. Então, o nosso sofrimento, ele é legítimo, mas eu também tenho que sofrer por algumas pessoas, por aqueles que realmente, às vezes, precisam entender e compreender e viver o sofrimento. Veja lá, João 15:20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, guardarão também a vossa. Se perseguiram a Jesus, nós, como seus filhos, também seremos perseguidos. Lucas 10:3: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Você consegue imaginar? Um cordeirinho branquinho andando assim no campo e de repente vem uma matilha de lobos? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Eu estou enviando vocês aí para fora. E o mundo lá fora é cruel, é desumano, não tem regra. Ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vida. Por quê? Porque Jesus sofreu. E se nós entendemos o verdadeiro evangelho, irmãos, esse sofrimento chega até nós. Isso é uma realidade, não é utopia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos pessoas exercendo a sua fé e morrendo por causa da sua fé, alguma lição nós temos que tirar disso. Nós temos que entender o que isso significa. Nós temos que olhar para a nossa vida e dizer: como é que está a coisa aqui hoje? Pelo que eu estou sofrendo? E se eu estou sofrendo, será que eu estou sofrendo pelos motivos corretos? Exatos? Olha que interessante alguns outros exemplos bíblicos. Paulo e Barnabé, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, nós vamos passar muitas tribulações, mas é por essas tribulações que eu vou chegar no meu propósito. Então, irmãos, já comecem a entender o seguinte: nós sofremos muitas vezes porque o nosso propósito não é terreno. Nós temos que cumprir a missão que Jesus nos deixou, mas a nossa recompensa não é aqui. E parece que às vezes nós, como crentes, esquecemos disso. Nós ficamos olhando para a nossa situação, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde, para o nosso dinheiro, para o nosso emprego, e achamos que o mundo gira em torno disso.
E aí nós acabamos de ler o texto de Atos que diz que, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, porque vamos sofrer muitas tribulações, o reino de Deus vai se abrir para nós. Paulo a Timóteo: se sofrermos também com ele, reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se sofrermos também com ele reinaremos. 2 Timóteo 3,12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você é perseguido no seu trabalho, se você é perseguido na sua família, se você é perseguido no meio da sociedade, saiba que tem um propósito nisso, e não é à toa isso, e não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer que você está sendo perseguido, é porque a palavra de Deus diz que se quisermos viver como Jesus viveu, nós vamos ser perseguidos. Essa é a realidade, irmãos, isso não foge da palavra. Outros dois textos, Filipenses 1,29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer, sofrer por ele. Lucas 9,23, e dizer a todos: se alguém quer ser o meu seguidor, quer vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer seguir os meus ensinamentos, diariamente tome o quê? A cruz. O que a cruz significa? Irmãos, esse é o evangelho que nós temos que viver. Se nós queremos seguir a Jesus, existe um preço a ser pago. Se algum dia alguém diz para você: vem, aceite Jesus que você não vai ter mais problemas, você foi enganado. Se alguém quer vir após mim, quer ser meu seguidor, tome diariamente a sua cruz e me siga. Isso é a palavra de Deus. É assim que nós vivemos. Dr. Russell Shedd, teólogo famoso aqui no nosso meio, homem de Deus, conhecedor da Bíblia, do grego, do hebraico, ele disse a seguinte frase: os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Aqueles que tentam viver uma vida regrada, correta, direita, e sofrem e padecem, esses vivem no anonimato. Esses vivem no anonimato. Os santos, aqueles que buscam Deus, eles não buscam recompensa. Eles não querem aparecer. Eles não querem ficar em evidência. Quem coloca em evidência é o Senhor. É uma realidade nas nossas vidas, irmãos. E não adianta nós queremos justificar o nosso sofrimento com N coisas. Se seguimos a Jesus, teremos sofrimento. Sabe por quê? Porque nós vamos chocar com a rotina, com o dia a dia da sociedade. Nós vamos bater de frente diretamente com tudo. Porque veja só, em primeiro lugar, você não pode mentir. Será que na semana que passou a gente não disse uma mentirinha pequenininha que fosse? Mas é tão inofensiva, né? Às vezes você conta uma mentirinha para não perder o amigo, ou para remediar alguma situação que talvez fosse te dar muita dor de cabeça. Então, não, né? Ou fulano, você fez isso? Fiz. Encerra a discussão ali. Se você diz não fez, você vai ter que se justificar e chegar e mostrar e tal. Então, às vezes a gente gosta de encerrar as discussões. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser firmes, termos caráter, e enfrentarmos as situações. E muitas vezes, a verdade, o caráter, geram sofrimentos. E você pode pensar, mas é um sofrimento desnecessário, porque eu podia dar um jeitinho aqui e contornar isso. Mas diante de Deus não tem jeitinho. Diante de Deus ou é, ou não é. Então nós não podemos justificar o sofrimento ou a falta dele, ou tentar evitá-lo dando jeitinho, porque não é isso que Deus está nos ensinando na palavra. E lendo esse texto, irmãos, nós vemos 4 tipos de sofrimento. Eu não sei se você consegue enxergar os 4 aí, mas diz assim: consequência do pecado, eventual, imposto e escolhido. 4 tipos que vão aparecer claramente nas nossas vidas. Sofrimento por consequência do pecado. Você conhece
Uma frase que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é um versículo bíblico ou um ditado popular? Hã? E se eu disser para você que é um versículo bíblico? Oséias 8:7. Abra lá a sua Bíblia. Oséias fica no Antigo Testamento, tá? Pode olhar no índice, não tem problema. Olha lá, Oséias 8:7, a primeira parte do versículo. Quem achar para mim, por favor, leia a primeira parte do versículo. Ele fala aqui que aqueles que semearam vento colheram tormenta. Alguém tem tempestade na sua tradução? Isso, minha irmã, leia mais uma vez. Então, se você esquecer tudo que for dito aqui nessa noite, você vai lembrar pelo menos que isso não é um ditado popular. Está na Bíblia, em Oséias 8:7. O que significa semear vento e colher tempestade? Consequência do pecado. Você age contra os princípios de Deus, o que vai acontecer? Você sofre as consequências desse pecado. É assim. Gálatas 6:8 diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem comete pecado, colhe consequências do pecado. É óbvio. Quebra a lei de Deus, quebra o mandamento do Senhor, você recebe as consequências desse pecado. Então esse sofrimento é claro, e veja, você pode evitar. Esse você pode evitar. Ande direito, ande na linha, busque o Senhor. Esse você já elimina a tua vida. Se são 4 tipos, opa, um já escapei, só vão 3. Seja esperto. Se a situação é difícil, para que eu vou agregar mais? Vamos eliminar. Vamos andar de acordo com o preceito do Senhor. Só que aí você não pode mentir. Porque se você mentir, você está quebrando o mandamento. E aí a consequência vem sobre a sua vida, mais cedo ou mais tarde. É assim que funciona. Eu acho que esse é bem claro, a gente não tem que falar mais nada sobre isso. O segundo é o sofrimento eventual, um sofrimento incerto. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo que a própria natureza geme, sofre as consequências do pecado do homem. Então esse sofrimento eventual, incerto, ele vem às vezes sobre a nossa vida sem justificativo. Não tem justificativo. De repente aconteceu alguma coisa que te afetou, e você sofre, e aí você vai pôr a culpa em quem? Em Deus? O nosso Deus não comete estupros. Não. Nosso Deus não sai por aí dirigindo carro, saindo embriagado por aí, matando as pessoas. Aconteceu. Nosso Deus é um Deus correto, é um Deus de restauração. A morte de Jesus foi absoluta e ninguém mais após Jesus precisa morrer para ser restaurado. Mas acontece. Quantas balas perdidas são achadas e as pessoas morrem por causa disso? Quantos crentes morrem em situações totalmente fora da realidade? Por que isso acontece? Não sei. Eu só sei que até a natureza geme, e a natureza não tem nada a ver com isso também. Mas ela geme, pedindo a volta à redenção de Jesus. O terceiro tipo de sofrimento, ele é imposto. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo nós vamos ter aflições. Esse sofrimento imposto, ele acontece naquele momento em que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque o inferno se volta contra nós. O maligno se volta contra nós e ele não descansa enquanto não nos destruir.
Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E você é o alvo dele. Ou seja, existe uma guerra declarada, que eu não queria declarar, mas quando eu aceito Jesus na minha vida, eu estou dizendo o seguinte: eu declaro guerra contra o inferno, o diabo e os anjos dele. É isso que você faz. E aí a palavra de Deus vai nos dando as armaduras para sobrevivermos a isso. Orai sem cessar, vigiai o tempo todo. Aí você vai ver na descrição da armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. A guerra contra o diabo está declarada, mas Deus nos dá a armadura para nos proteger e para atacar também. Mas o que está ali em Hebreus capítulo 11, irmãos, é o último tipo. É o sofrimento escolhido. Onde aqueles irmãos nossos, no passado, escolheram lutar deliberadamente pela sua própria vontade e sofrer por isso. Eles disseram: eu não vou negar o nome de Jesus, aconteça o que acontecer. E aconteceu algumas coisas. Veja lá, Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, não chegou o momento ainda de derramar o sangue. Mas o autor dá a entender que pode chegar esse momento. Na nossa luta contra o pecado, pode ser que em algum momento a gente tenha que derramar o nosso sangue. Eu esqueci o nome do pastor que estava preso, ia ser executado e foi liberto. Youssef. Ele havia sido condenado à morte. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Porque ele estava testemunhando de Jesus. Irmãos, e o que aconteceu na vida dele foi um milagre. Deus interviu ali para ele ser liberto. Deus interviu e ele foi liberto. Só que é o seguinte: muitos colegas dele, outros cristãos, morreram. Deus teve misericórdia dele e o libertou. Porque talvez Deus tenha um plano para ele ainda, um propósito maior. Mas muitos morreram. E a gente não fica nem sabendo. Alguns escolhem sofrer pelo Evangelho. É interessante que a maioria dos seminaristas, quando saem da nossa faculdade teológica deles, aqui, nossa, o sonho deles era trabalhar na PIB ou no Bacaxeri, as duas grandes igrejas de Curitiba. Eu nunca vi nenhum seminarista dizer para mim: olha, eu quero ir para o Azerbaijão. Olha, meu sonho é ir lá para Santa Cruz de Monte Castelo, na divisa do Paraná com Mato Grosso. Eu quero ir para 1º de Maio, uma cidadezinha com 5, 6 mil habitantes, 100 quilômetros de Londrina. Não vejo o povo falar isso. Irmãos, parece que existe uma geração hoje que não quer pagar o preço. Essa é a realidade. Uma geração rebelde, que não entende os princípios de Deus e faz tudo para que a palavra de Deus seja mais uma coisa na vida deles. Essa geração que nós estamos vendo nos dias de hoje, uma geração que se vende e se entrega ao prazer imediato e ilimitado, sem pensar nas consequências. Vamos viver a vida, eu sou jovem, vamos fazer. Não interessa o que vai acontecer amanhã, vamos viver o momento. É isso que os nossos jovens pensam hoje, irmãos. Vamos para a balada, vamos curtir. Mas e o que vai acontecer depois? Ah, não, depois é depois. E como Deus enxerga essa situação? Hoje existe uma geração descomprometida com Jesus. Uma geração que não quer saber dos ensinamentos bíblicos. Uma geração que está avessa àquilo que está sendo ensinado na palavra. Colossenses 1,24 diz assim: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo mais uma vez dizendo o seguinte: eu sofro pela igreja, eu pago o preço que for pela igreja. Quantos de nós, irmãos, estamos dispostos a sofrer pela igreja? A sofrer pelos ensinamentos de Jesus? E se você decidir fazer isso nessa noite, coloque uma simples questão na tua vida: é o seguinte, olha, nessa semana inteira eu vou me policiar para não mentir. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Vão aparecer 1001 situações para você mentir, e você vai saber que você vai estar sendo provado. Porque
O inferno, irmãos, declarou guerra contra a gente. Enquanto eles não nos destruírem, eles não vão sossegar. E o que me chama a atenção nesse contexto de sofrimento, e eu acho bem interessante, é que o apóstolo Paulo é o exemplo do homem que encontrou Jesus, que teve a sua vida transformada, que era poderoso, que mudou a história da igreja, e talvez seja a pessoa que mais a gente vê sofrer na Bíblia. É um negócio impressionante, esse homem. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Veja que interessante. Segunda Coríntios 11, 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também sou. Sou da descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com toda a igreja. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda na minha cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. É disso que Paulo se orgulha. A biografia dele você pode tirar daqui. Dá a impressão de que quem estava na época lá não podia nem andar com ele. Que se andasse com ele já corria algum perigo. Porque onde ele ia, ele recebia uma questão, alguma coisa está querendo matá-lo. Não deveria ser bom andar com Paulo, não. Porque quem via ele de longe, Deus, eu vou matar ele. Por que esse ódio tão grande contra um homem de Deus? Por que tantas pessoas querendo fazer mal a um homem que era ungido do Senhor, que tinha um Espírito Santo, que impunha as mãos e curava, que profetizava, que fazia maravilhas? Por que essa perseguição tão grande? Porque quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, o inferno havia declarado guerra contra ele, irmãos. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo passou, eu e você passamos todos os dias. Não é diferente. Será que sofremos mesmo, irmãos? Depois que lemos e ouvimos toda essa história, essa biografia? Hebreus capítulo 11 fala da vitória do sofrimento através da fé. O sofrimento anda junto com a fé, mas nós vencemos pela fé. É assim que funciona. Agora, irmãos, por que tudo isso? Por que Deus escolheu esse caminho? Você pode se questionar, por que eu tenho que sofrer? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? O salmista já estava dizendo que talvez muitos de nós passariam pelo vale da sombra da morte. Muitos de nós passaríamos por dificuldades, por problemas, por situações avessas. Muitos de nós passariam por problemas dentro da família, com filho, com pai, com mãe, no trabalho. Muitos de nós sofreriam anos e anos e anos porque aconteceu determinada coisa lá no passado que não foi consertada e continua empurrando a vida das pessoas. Mas quando nós temos fé, nós sabemos que quando nós estamos no vale da sombra da morte, no pior momento das nossas vidas, quem está conosco? Jesus. Quando a gente acha que não tem mais saída, não tem para onde ir, quem está conosco? Jesus.
no momento mais terrível das nossas vidas, que o coração está despedaçado, que parece que não temos mais nem fôlego para viver, quem está conosco? Você entendeu agora? O que o sofrimento faz com você? Ele aumenta a tua fé. E sabe qual era a esperança desses irmãos aqui que não viram Jesus? A esperança desses irmãos de Hebreus 11 era na ressurreição. Eram eles virem Jesus voltando. E eles esperavam isso continuamente. Irmãos, essa esperança não pode se apagar do nosso coração, não. Jesus está voltando. Nós não podemos esquecer disso. Jesus está voltando. E pelo andar das coisas, da sociedade, parece que o tempo está ficando até abreviado. E parece que ele está vindo logo. Porque aonde vai chegar a nossa sociedade daqui 20, 30 anos, irmãos? Aonde nós estaremos com os jovens caminhando do jeito que estão? A política mundial tomando um rumo que nós conhecemos muito bem. As famílias sendo desagregadas. Foi instituído um novo tipo de família, em que a criança pode ter 2 pais ou 2 mães, e está tudo bem. O que vai ser dessa geração que está sendo criada assim? O que vai ser da sociedade, irmãos? Aonde nós vamos chegar? O que será que Deus, quando olha lá de cima para toda essa anarquia, pensa? Eu acredito, irmãos, que por muito menos Sodoma e Gomorra já foi destruída. Por muito menos do que acontece nos dias de hoje. É num momento difícil, irmãos, que nós nos aproximamos do Senhor. O sofrimento pela fé não faz a vida confortável, mas torna homens e mulheres grandes. Homens das quais o mundo não era digno. É isso que o escritor de Hebreus diz. A nossa vida, irmãos, aqui nessa terra não tem que ser confortável, não. Porque se nós estivermos confortavelmente sentados nos nossos sofás, nas nossas casas, nós não vamos importar com o que está acontecendo lá fora. O sofrimento pela fé não traz uma vida confortável. O sofrimento pela fé não move a mão de Deus em nosso favor, dizendo, não, vou te tirar daí, vou te abençoar. Muito pelo contrário, Ele move as nossas mãos para servir. Porque é nos momentos de dificuldade, irmãos, que somos provados se realmente servimos ou não. Essa é a realidade. Porque servir ao Senhor quando está tudo bem é legal. Eu venho à igreja, eu canto, eu entrego até o dízimo. É tudo muito bonito. Agora, vá servir ao Senhor no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de angústia. Não é fácil. Mas é aí que nós entendemos que Deus está conosco. Ele que nos dá força para caminhar. A fé no sofrimento não mobiliza Deus, e sim nos mobiliza. A palavra de Deus vai dizendo em tudo, dai. Será que quando eu sofro eu devo dar graças também? Será? Por que a primeira reação no momento de dificuldade é um murmúrio? É reclamar? Deus, olha o que aconteceu, olha o que veio sobre a minha família, olha essa doença aqui que veio e abateu um dos nossos queridos. Por que o Senhor não curou? Em tudo dai graças, meu irmão. Você consegue imaginar aquele texto, Mateus 6, que diz que Deus cuida do passarinho, da erva do campo, que amanhã existe, quanto mais vós. Né? Imagine o apóstolo Paulo, depois de ter tomado aquelas chibatadas na cadeia, lembrar desse versículo. Será que ele ia dizer, está vendo, Deus, me esqueceu aqui? Ou será que esse versículo não tem uma interpretação que, apesar de Deus cuidar até do passarinho e da planta que amanhã é lançado fora, Ele também cuida de você no pior momento da tua vida? A gente não pode querer transformar a Bíblia, os textos bíblicos, em algo que eles não dizem. Tudo posso naquele que me fortalece. Coisa linda, né? O próprio apóstolo escreve isso. Posso sofrer tribulação, posso ser preso, posso ser açoitado, posso sofrer naufrágio, pode acontecer o que for. Mas mesmo assim, eu vou ficar firme. Meu corpo pode ficar despedaçado, minha família eu posso ter perdido, o dinheiro já foi há muito tempo, mas eu estou firme. E nada abala a minha fé.
É disso que nós estamos falando, irmãos. Essa é a realidade bíblica. Essa é a realidade bíblica. Veja que interessante. Existem 3 pontos fundamentais: evangelho, fé e sofrimento. Existe o verdadeiro evangelho, aquele evangelho legítimo que está aqui na palavra de Deus. E existe a fé bíblica, a fé que a palavra te ensina a viver. São 2 elementos fundamentais na tua existência. Só que quando esses 2 elementos se fundem, se unem, sabe o que acontece, irmãos? No meio disso aparece sofrimento. Porque se eu vivo o evangelho verdadeiro, e se eu vivo uma fé verdadeira, vai chegar um momento que eu vou me chocar com a própria família, com os de fora, com a sociedade. E quando a gente choca, irmãos, nós estamos indo contra a corrente está indo para lá e você está vindo para cá. As pessoas estão dizendo, olha, viva, faça isso, isso é bom, e a palavra de Deus diz, não, isso não é bom, e você começa a remar contra a corrente. Quantos e quantos exemplos a gente pode dar das nossas vidas, em que você tem um posicionamento e a pessoa da família, do vizinho, tem outro posicionamento totalmente absurdo, e ele quer te convencer do absurdo, e muitos cristãos são convencidos, irmãos. Nós temos que permanecer firmes, porque a nossa casa foi construída na rocha. Pode vir tempestade, pode vir tufão, pode vir furacão, nada desmonta a nossa casa. Agora, as casas que estão na areia, irmãos, já foram há muito tempo. Você consegue entender agora o porquê que aquela pessoa que tem fé sofre? Você vai vendo que a gente citou o apóstolo Paulo, e ele vai falando o seguinte, olha, eu sofro na carne pela pregação do evangelho, mas sofro pela igreja, porque o meu desejo é ver a igreja crescer. Ele não está só falando de situações dele, ele não está murmurando, ele não está dizendo, ó, coitadinho de mim que tanto sofro. E se ele tivesse mais tempo de vida, ele ia pregar mais, ia sofrer mais, mas a preocupação maior dele estava com a igreja, porque a igreja representa a expansão do evangelho verdadeiro. Irmãos, é esse evangelho que nós temos que viver. Não tem nada a ver com o evangelho de prosperidade, que Deus dá isso, Deus dá aquilo, Deus faz. É claro que Deus faz. Deus é misericordioso, até onde Ele quiser ser misericordioso, e ponto. E eu e você não temos o direito de discutir com Ele. Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Deus, por que aconteceu isso na minha família? Deus, por que veio essa doença? Mantenha a tua fé, ore constantemente. Pode ser que Deus não fale nada, pode ser que Deus te restaure, mas pode ser que Deus vire para você e diga, a minha graça te basta. E daí você vai fazer o quê? Ficar revoltado? Irmãos, o verdadeiro evangelho demanda de nós sofrimento. O verdadeiro evangelho é o evangelho diferente, é o evangelho que muda a nossa história. Mas para que isso ocorra, alguém pagou um preço alto. É inadmissível nós pensarmos e questionarmos aquilo que Jesus fez por nós. Você pode estar igual o bonequinho ali, né, carregando o mundo inteiro nas costas, dizendo, Senhor, até quando eu vou aguentar? Mas saiba que existe um que está acima de você, cuidando de você, que é Jesus. Jesus, em momento nenhum, irmãos, diz que vai nos abandonar. Olha, faça tudo direitinho aí, quem sabe no último dia eu vou ver se dá para você entrar lá ou não. Eu não estou falando para você se conformar com o sofrimento, aceitar tudo na sua vida, não. Muito pelo contrário. Você tem que entender o seguinte, que se você está sofrendo é porque você está levando o reino de Deus a sério. E Deus sabe até onde a gente pode ir, meus irmãos. Não existe tribulação maior do que a gente possa suportar, a palavra de Deus diz isso. Mas nós passamos por tribulações para sermos provados e aprovados. Essa é a realidade. É isso que nós vivemos. É assim que a palavra diz. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho. Não interessa o que os outros vão falar, se vão rir de você, se vão tirar sarro de você, se vão te apedrejar, não interessa. A nossa função como crentes é pregar o evangelho. É levar o amor de Jesus a sério. É viver constantemente a palavra de Deus. E aí você olha
para a vida de Paulo o que ele fez, e as cartas dele são maravilhosas. Estude, se aprofunde mais, que você vai entender mais sobre isso. E aí é apresentado para nós, de repente, um evangelho superficial, um evangelho onde tudo é fácil, um evangelho onde a gente estrala o dedo e vem Deus e me dá o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus tem uma recompensa especial para nós. Mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que ir à frente, irmãos. Se não fizermos isso, não vamos chegar longe. E esse último versículo que eu quero encerrar com ele, de Salmos 1:3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. De quem que o salmista está falando? De quem? Do justo. O Salmo 1 é um comparativo claro entre o ímpio e o justo. O justo é aquele que leva a palavra adiante. O justo é o que paga o preço. O justo é aquele que não mente. O justo é aquele que no seu maior momento de dificuldade estende a mão para abençoar o irmão. Esse é o justo. O justo não está preocupado com o que está acontecendo com ele, não. O justo está preocupado com o que está acontecendo com a vida da igreja. Ele pode estar até doente, mas a preocupação dele está no reino. Porque, irmãos, tudo isso aqui é passageiro. Quantos anos nós vamos viver aqui? 40, 50, 60, 100, sei lá, só Deus sabe. Mas a vida aqui acaba, é finita. A vida que um dia passa. Mas quem vive o evangelho verdadeiro, quem vive a palavra verdadeira, quem se aprofunda no conhecimento, vive a verdadeira fé e entende que fé gera sofrimento, isso tudo, meu irmão, você está construindo a tua casa. Aonde? Nos céus. Tudo isso você está se preparando para o dia que Jesus vier buscar a igreja, você vai estar junto. A nossa recompensa é lá. É por isso que sofremos. É por isso que abatem situações que nós não podemos explicar. É por isso que ocorrem situações que nós não entendemos. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, enquanto temos forças, enquanto temos conhecimento, é pregar incansavelmente o evangelho do reino. Mas eu já falei 10 vezes para aquele indivíduo, ele não entende, não faz mal, vai lá e pregue a 11ª. Quantas vezes Paulo falou com as mesmas pessoas? Quantas vezes Jesus falou a mesma coisa para os discípulos? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus fez os seus sermões e pregações e as pessoas estavam lá e ouviram. A nossa função aqui não é converter ninguém, é viver um verdadeiro evangelho. É viver uma verdadeira fé que excede o entendimento, uma fé que vai além, uma fé que supera o sofrimento. Porque se Paulo focasse a vida dele no sofrimento, nós não teríamos, irmãos, essas cartas maravilhosas escritas aqui. Nós não teríamos a porção maravilhosa da palavra de Deus que nos ensina como a igreja deve viver hoje. Se os discípulos tivessem focado na perseguição e no sofrimento, nós não teríamos o Novo Testamento. Mas eles abriram mão da vida em prol de algo maior, algo superior. Lembra aquele verso de Hebreus que eu li 2 vezes? 11:35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Crentes foram torturados até a morte, porque não renunciaram ao nome de Jesus, porque entendiam que aquele corpo de nada valia, o que importava era estar com Jesus eternamente. O quanto nós sofremos, irmãos, perante esses homens, essas mulheres, o quanto a nossa vida é difícil. Um missionário africano, junta de missões mundiais, tive a oportunidade de ler o seu testemunho em uma revista, ele falando do trabalho, das dificuldades na África, e a coisa que eles mais tinham dificuldade é porque eles não tinham nada para comer. E a fome muitas vezes atrapalhou o ministério deles, porque eles não tinham o que comer. Ele veio para o Brasil, deu várias palestras, e de repente, numa dessas palestras, ele terminou de falar, e na frente dele tinha um banquete.
Ele olhou para aquela mesa assim e ficou extasiado, porque ele nunca tinha visto tanta comida na vida. E o pessoal se servindo, comendo e tal, não sei o quê. Aí chegou o pastor e falou para ele: você não vai comer? Ele falou assim: eu não posso. Por quê? Porque meu filho não tem o que comer, a minha esposa não tem o que comer, o meu povo não tem o que comer, eu não posso traí-los. Irmãos, são princípios assim que nós temos que ter diariamente. Nós não podemos trair Jesus Cristo, nós não podemos pecar, porque cada vez que pecamos, traímos o nosso Senhor. Cada vez que fazemos algo errado, traímos o nosso Deus. Cada vez que desviamos do caminho, é como se a gente estivesse invalidando o sacrifício de Jesus, dizendo: olha, para mim não serviu nada, porque eu quero levar essa vida aqui, eu quero as coisas agora, eu quero viver o momento. Irmãos, o momento passa. Os momentos passam. E o que ficam na nossa mente são boas recordações daqueles bons momentos. E o futuro? E daqui 30 anos? E daqui 50 anos? E daqui 100 anos? E se Jesus voltar amanhã? Como está o nosso coração? A nossa vida? A fé gera sofrimento. A fé genuína, verdadeira, gera sofrimento. Se você está no propósito de Deus. Se o apóstolo Paulo ficasse na casa dele lá assistindo televisão, ele não ia ter sofrimento. Mas ele disse: não, eu vou, eu me importo com o reino. Se você quer fazer diferença, saiba que a fé gera sofrimento. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que a palavra nos diz. É essa a promessa que nós temos. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo um sofrimento digno de Jesus Cristo, porque você está levando a sério. Se você está vivendo isso, o Senhor já está te consolando. O Senhor vai te dar forças. O Senhor vai caminhar com você. Agora, se o seu sofrimento decorre da consequência do pecado, aí você precisa de uma atitude sua diante de Deus. Você precisa chegar ao Senhor. E talvez, irmãos, você nem considere isso como pecado. Talvez a sua vida cotidiana, o que você vem fazendo, você está contente com isso e vai vivendo. Você não entendeu que o processo maior é você se dedicar ao reino, é você se dedicar a Jesus, é você viver o evangelho do reino. A fé verdadeira, meu irmão, não é fácil de ser conseguida, não. A fé verdadeira tem que ser buscada, tem que ser clamada. A fé verdadeira a gente consegue quando nos derramamos diante do altar do Senhor. A fé verdadeira é aquela que a gente paga um preço alto. A fé verdadeira é aquela que talvez a gente tenha que dar o nosso corpo em prol disso. E é isso, meu irmão, que você tem que buscar. A verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. E aí deixa com Deus, que Deus cuida do resto. Se coloque nas mãos do Senhor. Se coloque diante do Pai. Coloque o teu coração diante do Senhor. Não perca a oportunidade, meu irmão. Jesus quer te abençoar nessa noite. Jesus quer restaurar o teu coração. Jesus quer aliviar a tua dor. Mas para isso você tem que se posicionar no reino, dizendo: Senhor Jesus, se eu for sofrer, eu quero sofrer pelo reino. Eu quero levar o teu nome adiante. Eu quero mudar minha vida. A minha vida está chata. A minha vida é aquela rotina, e a rotina gera amargura, gera tristeza no coração. Oh, meu irmão, se coloque diante do Senhor nessa noite. Receba a restauração do Senhor na tua vida, para que Ele possa restaurar a tua fé, para que Ele possa mover o teu coração num nível que você não chegou ainda. Se entregue ao Senhor totalmente. Não pense nas consequências, não tenha medo. Coloque a sua vida no altar, dizendo: Senhor Jesus, eu quero te servir, não importa o que vai acontecer. Eu quero pregar o teu evangelho independente das consequências.
Eu quero viver uma vida contigo. Oh, Deus quer te abençoar nessa noite, meu irmão. Se o Senhor falou com você, fica em pé no teu lugar, que eu quero orar com você. Se você sente que o Espírito Santo tocou o teu coração, se coloque em pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero apresentar a tua história diante do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Deus já está mudando. Se Deus falou com você nessa noite, você põe em pé. Receba o mover do Senhor. Receba o toque de Jesus. Ele quer que você seja produtivo para o reino. Mais alguém? O Senhor Jesus quer te usar maravilhosamente. Só depende de você tomar uma posição dizendo: Senhor Jesus, eu quero, eu vou fazer. Eu me coloco diante de Ti. Eu me rendo aos Teus pés. Mais alguém? Pai querido, obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Toca os nossos corações. Fala, muda a história. Obrigado pela vida desses irmãos que se colocam em pé nesse momento, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor restaure as suas histórias, Pai, as suas vidas. Que eles compreendam, Pai, que se o sofrimento que estão vivendo, estão caminhando, estão tendo, que em nome de Jesus, o Senhor Jesus dê indícios claros de que o Senhor está com eles. Que o Senhor possa cuidar deles, orientá-los, guiá-los, para a honra e glória do Teu nome. E que eles sejam irmãos valorosos, Pai, que estejam indo à frente do Teu povo, pregando, falando, não tendo medo. Que um dia, Pai, esses irmãos possam falar como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que esses irmãos sejam um exemplo, Pai. Derrama graça, derrama poder, derrama misericórdia sobre a vida deles. Restaura os seus corações, as suas famílias para a honra e glória, Pai. Dá sabedoria espiritual a eles para conduzirem os seus lares, viverem as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Paizinho, cuida dos corações, Pai. Cuida, Senhor Deus. Levanta nessa igreja, Senhor Deus, um povo valoroso, Pai. Um povo verdadeiro, um povo que não tem do que se envergonhar. Um povo que preza pela Tua palavra, meu Pai. Um povo destemido, que esteja indo à frente, mudando a história dessa cidade. Oh Deus, levanta aqui, Senhor Deus, homens e mulheres das quais o mundo não é digno, mas que serão homens e mulheres que mudarão a história desse bairro, dessa cidade, dessa igreja, em nome de Jesus, Pai. Oh Pai querido, toca os corações, Senhor Deus, dos irmãos, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando o último cântico. Que esse cântico seja a sua oração, meu irmão, para Deus. Que você esteja realmente se derramando na presença do Senhor, porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações. Adore o Senhor com esse último cântico. Abra o seu coração e se derrame na presença, no altar dele, porque o nosso Deus é maravilhoso. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta meu ser. No
calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmão Bidiogo, chega aqui na frente. Irmãos, a igreja tem um trabalho no sábado que vem, dia 6, e o irmão Bidiogo é o líder lá do trabalho de ponto de pregação ali no Conjunto Novo Mundo, e Deus abriu as portas do conjunto para fazermos esse trabalho com as crianças lá. E é um trabalho que o próprio nome já está dizendo, tem bastante trabalho. E precisamos de pessoas envolvidas aí. O irmão Lia e a irmã Andréa são recentes na igreja. Fica o casal de pé aí. Eu sei que a maioria já conhece, mas eles vão estar trabalhando lá com origami, fazendo evangelismo através dessa arte. Pode sentar, queridos, né? Chegaram bem recentes na igreja e já estão se dispondo para trabalhar, participar do projeto. E o irmão Diogo, a igreja, todos nós precisamos do apoio dos irmãos. No sábado pela manhã, o condomínio já vai receber os equipamentos para como é que fala? Tobogã, piscina de bolinha, cama elástica, essas coisas lá. E precisamos de monitores para cuidar do uso desses equipamentos. Eles conseguiram os equipamentos lá sem custo, ou eles estão patrocinando, mas nós precisamos de pessoas para estar acompanhando esses equipamentos lá. O trabalho direto vai começar às 1h30, às 13h30, com a parte de evangelismo, louvor, né, canção e tudo mais. Então nós precisamos de todos os irmãos envolvidos, né? Os jovens vão estar lá, o grupo de louvor vai estar lá, trabalhando com a parte da música. Então precisamos de muitos irmãos ajudando lá. Né, irmão Diogo? Dá uma palavra aí. Amém. O síndico, eu tive uma reunião com o síndico e ele pediu que precisa da colaboração de alguém para estar cuidando das crianças de manhã, porque ele já vai estar aberto às 9 horas os brinquedos para as crianças, e ninguém vai poder segurar as crianças tendo os brinquedos para eles estarem brincando. Então a gente precisava de pelo menos uns 4 irmãos ou jovens para estar nos ajudando na parte da manhã, que possa ser revezado. Os que forem de manhã não precisa estar à tarde, só se quiserem estar na parte da tarde, que vai ser o foco maior da nossa atividade. Gostaria que aqui alguns voluntários estivessem levantando a mão para estar de manhã a partir das 9 horas, e à tarde estão liberados se quiserem, se não, pode voltar à tarde também. Não, irmão, é só 4, não é todo mundo. Amém? Irmão Manuel,
mais nosso irmão, mais quem? Está faltando duas, pode ser mulheres também, viu? Mulheres valorosas. A irmã Neuza, irmã. Amém. Graças a Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Somos de mais de 4, viu, irmãos? Tem mais coisa para tarde, né? Não, eu sei, mas quanto mais melhor, meu irmão. Para que a gente possa revezar. Então, o irmão Bidiogo vai descer comigo lá para receber os irmãos. Então, se você também tiver condições de ajudar, já passa o nome para o irmão Bidiogo lá no finalzinho, tá bom? Deus abençoe, irmão Bidiogo. Obrigado. Irmãos, é importante lembrar também o seguinte: quarta-feira, nosso trabalho de oração, de estudo continua. Temos estado aqui nas quartas-feiras. Convido a você que não tem vindo a participar conosco, culto de oração e de treinamento. E nessa quinta-feira, como eu havia dito, então, lá na casa da irmã Florilda, acontecerá a primeira reunião protótipo dos grupos pequenos com a liderança. Isso vai se estender para toda a igreja, mas primeiro começa nesse estágio de treinamento. Então, peço que os irmãos orem por esse trabalho, por tudo isso que está acontecendo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E o último relatório é que ontem nós tivemos a reunião da Associação da Grande Curitiba. Não pude colocar as fotos, não deu tempo de colocar as fotos lá. Para o próximo domingo a gente vai trazer algumas fotos. A cidade da Lapa foi impactada. Tivemos a Marcha para Jesus lá, envolvendo os batistas que lá estavam. A irmã Edna, o irmão João Linto, a irmã Florilda, a irmã Lourdes e eu. E só. Junto com os outros quase 400 batistas que estávamos lá, fizemos esse movimento. Foi algo muito bom. E peço que os irmãos também orem por esse trabalho todo. Amém? Com uma oração silenciosa encerramos. E você deve estar escutando esse cheirinho gostoso, né? Então, por favor, participe da cantina também para nos abençoar. Em nome de Jesus.